neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A grande necessidade, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé.
Ouvintes, irmãos amados, nós não podemos dar ao luxo de considerarmos e sermos agradecidos tanto a Deus pelo que Ele tem nos dado. Existe fome na terra e sede. Existem trevas. Tudo que existe na terra hoje é treva, é escuridão, é fome e é sede. Falamos isto no sentido natural para exemplificar o espiritual. O alimento que existe para alimentar essa superpovoação do mundo tem qualidade cancerígena, conservantes, adoçantes, corantes, etc. Um verdadeiro tipo do espiritual. Não falta alimento. Supermercados estão superlotados. Não faltam igrejas. Em cada esquina tem uma igreja. Mas olha a qualidade de alimentos que tem nos supermercados. E veja a qualidade do alimento espiritual. Mas, a exemplo de Israel, enquanto o Egito estava em trevas, Israel tinha luz. Israel tinha um alimento sui generis, que nem ele próprio conhecia, o maná. Perfeito, sem princípio e sem fim. Falando da palavra, falando de Cristo Jesus, falando da mensagem. E o profeta de Deus, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nos mostra que Deus, pela graça, agora vem o pensamento inicial, nos darmos ao luxo de esquecermos o que Ele tem feito por nós. A graça, nesta era, é a mensagem. É o profeta de Deus. Quando que o mundo mereceu um profeta? Tem duas formas de merecer. Você diz, esse menino merece uma surra. Esse menino merece um presente. Tudo é forma de merecer. O mundo merecia e merece um profeta, Elias, para levar o seu dedo indicador. A correção de Elias para Jezabel. A correção de João Batista para Herodias. Merece. O mundo tem feito por merecer fome, terremotos, guerras, rumores de guerras. O mundo tem por merecer um Congresso corrupto, governos corruptos, porque, afinal de contas, o governo é um fruto do povo, é tirado do meio do povo. E pelo tipo de presidente que o povo escolhe, você vê a qualidade daquele povo. Isso é uma matemática. A gente fica como que vendo as coisas mais do que os outros. Mas não é que a gente vê mais do que os outros, é que a gente vê o que os outros não podem ver.
Como pode um povo eleger para primeiro mandatário o que o povo elege? Isso não só a nível, como eles falam, de Brasil, mas no mundo todo. Falam daquele outro, mas quem foi que o colocou lá? Isso mostra a qualidade do povo. Quem botou o Congresso lá foi o povo. É isto, exatamente. Mas agora vejamos o valor da graça. Graça é favor imerecido. Não merecemos. Por outro lado, esse mundo não é digno de um profeta, como William Martin Branham, como Elias. Paulo falou de pessoas que foram cerradas no meio, foram mutiladas, pessoas que foram tidas por vulgares, plebes. Mas ele afirma, sim, que o mundo não era digno daquelas pessoas. E agora temos a mesma condição. O mundo não merece esse profeta, não merece esta mensagem. Por isso pisam, ignoram o mundo religioso, cristão. Tem feito com Cristo, com a mensagem, o mesmo que os judeus fizeram. Só que os judeus fizeram de uma forma bem mais sincera, bem mais honesta. Fizeram de acordo com uma tradição de uma religião que foi recebida no Monte Sinai e não num pacto da grande prostituta no Concílio de Nicéia. Veja só a condição atual do mundo de hoje. Agora eu pergunto, essa análise converte alguém? O profeta disse, não. Pelo contrário, causa mais oposição, mais ira. É a graça que nos deu essa mensagem, para manifestar Cristo, o mistério de Deus revelado. E aqui ele afirma, pela graça, ele enviou a Israel uma coluna de fogo. Pela graça, não por merecimento. Um profeta, pela graça. São três que ele destacou aqui. Um sacrifício, pela graça, não por merecimento. Agora você, como dizem, deixou a ficha cair. Tem entendido melhor para ser muito mais agradecido. As intempéries, as dificuldades que sofremos, os impactos e até mesmo as dores não podem definitivamente serem comparadas com essa graça, porque Deus tem nos enviado a mesma coisa, a coluna de fogo, profeta e o sacrifício da palavra. O Calvário, aquele dia do Calvário, para esses que tiveram seus olhos abertos, é completamente diferente. Completamente diferente do Calvário que o mundo cristão vê. O Calvário para o ladrão da esquerda foi um. O Calvário para o ladrão da direita foi outro completamente diferente. É a maneira revelada de ver aquilo.
que tem trazido a distinção da coisa. É que faz a diferença, a grande diferença. Através da coluna de fogo, de um profeta e um sacrifício, Deus mostrou-se a si mesmo a Israel. E os trouxe para fora do Egito. Tirou do sistema, atravessou o Mar Vermelho. Um poder tremendo. Coloca Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro de um barco jogado para lá e para cá, com seus discípulos apavorados, aterrorizados. Coloca isso aí no quadro. E agora coloca o Mar Vermelho sendo aberto e a tempestade lá atrás, o exército do Egito. O mar sendo aberto, uma estrada, uma rodovia foi aberta. Em minutos, em frações de minutos, Israel passou a seco naquela rodovia. Que comparação, que paralelo tremendo! Qual dos dois é maior? O poder era o mesmo. O mesmo estava ali. Agora eu pergunto, até quando vamos ficar sempre olhando para trás, vendo poder lá atrás, e nos maravilhando de mar aberto, de tempestade apaziguada, de Jesus andar sobre as águas, de Pedro andar sobre as águas? Até quando? Vamos viver sob testemunhos de Billy Paul, de Pierre Green, de Timóteo do irmão Branham? Até quando vamos viver das próprias realidades da história da minha vida, da biografia do irmão Branham, dos testemunhos de maravilhas, de milagres, de palavra falada, vivendo apenas como torcedores que estão num estádio gritando gol? Não, não é assim. É uma participação. É questão de ser membro. É questão de padecer a dor que qualquer membro sofra. É questão de receber a honra que qualquer membro recebe. Às vezes, para um membro receber uma honra, o outro está padecendo. Você entendeu isto? Por vezes, um membro está sendo honrado, enquanto outros ou os demais estão padecendo. Você adoece das vistas. Todo o corpo padece, mas seus olhos ficam sendo alvos de mais atenção, sendo alvo de mais atenção, de mais carinho, de mais dedicação, de mais honra. Isso é a graça. Saber simplesmente que graça é o favor imerecido? Tudo bem. Mas agora, coluna de fogo, profeta, sacrifício da palavra. A palavra foi crucificada novamente nesta era e vivemos sob esse sacrifício da palavra. E você, irmão que é eleito, irmã que é predestinada, eleita para este corpo, tem que saber, você tem que carregar a vergonha desse sacrifício. Não é
a história da cruz, a história do Calvário, que pode ser comemorada por todo mundo do cristianismo. Não. O sacrifício da palavra é que realmente nos garante, é que nos coloca não como premiados. Ninguém vai chegar lá como premiados, como heróis. Não. Como beneficiados, como privilegiados, porque é graça. É o sacrifício da palavra, é a rejeição da mensagem que realmente alicerça a noiva. Se a mensagem não fosse rejeitada, a noiva não seria estabilizada, não seria ancorada. A mensagem tem que ser crucificada, como foi, como é. Tem que ser rejeitada para que a noiva seja estabelecida, se distingua, se manifeste. É através de seitas, heresias, blasfêmias e todas estas coisas que a noiva é estabilizada pela sinceridade da eleição, pela sinceridade da predestinação. Você sabe que eu estou citando São Paulo. É necessário que haja. É necessário que haja Corés, Abirões, Datãs. É necessário que haja murmuração, conspiração, rejeição. É necessário que haja impacto. É necessário que haja dor, ferida. É necessário que haja Balaões. É necessário que haja Jezabéis. Porém, por quê? Porque existem Saras, Raabes, Rutes. Oh, Deus! Você se encontra nisto? É necessário que você esteja aí, que você estivesse aí onde Deus te colocou. Agora veja só, que coisa tremenda. Coluna de fogo, profeta e sacrifício. Essa é a nossa composição de bênçãos, de fé. Esse é o mistério Cristo de Deus revelado. Cristo, mistério de Deus revelado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.